Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, desse mistério de Deus, que é o único Deus na Trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o seu dia seja realmente cheio da presença da Trindade, da experiência da Trindade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam se fazer sentir no seu coração durante todo este dia santo. Para melhor rezarmos, ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo, clamando a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, na solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus. O texto que nos é oferecido no dia de hoje está lá em Mateus, capítulo 28, nos versículos de 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje é luz para iluminar nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos no dia de hoje celebrando a Santíssima Trindade. Por isso ouvimos esse evangelho, onde Jesus deixa bem claro em nome de quem se deve batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus envia os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei com que todos se tornem meus discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não só em nome do Pai? Por que não só em nome de Deus? E bastaria. Jesus insiste em dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque já estava ali revelada a trindade de pessoas na única divindade. O Pai foi apresentado por Jesus. Deus Todo-Poderoso que se manifestou ao povo antigo e que se apresentou através de sinais e que libertou o povo de Israel do Egito e conduziu à terra prometida. Quando vem Jesus, Jesus o revela. Jesus o apresenta como Pai, como seu Pai e Pai de todo aquele que queira tornar-se discípulo e discípula sua. Jesus, tendo o Pai, se apresenta como o Filho. Ele, nosso Salvador e Redentor, existia com o Pai desde toda a eternidade. Não era o Pai, mas existia com o Pai desde a eternidade. E num determinado momento na história, ele vem, se encarna no seio da Virgem Maria, se faz homem como nós, sem deixar de ser Deus. E assim nos mostra o rosto do Pai, nos apresenta ao Pai. Quando Jesus retorna na sua ascensão, ele cumpre a promessa que tinha feito de que mandaria um outro defensor, veja, um outro defensor, o Espírito Santo. E assim o fez. E o Espírito Santo desceu sobre a comunidade reunida no cenáculo. E a partir dali a igreja se expandiu por todo o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse grande mistério que nós celebramos. E cumprimos o mandato do Senhor quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus. Não 3 deuses, não 3 divindades, mas 3 pessoas distintas. Porque o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. 3 pessoas distintas, mas que se amam com um amor tão forte, que são uma única divindade. Santo Agostinho fala tanto da incapacidade que nós temos de explicar esse grande mistério. É de fato um grande mistério. Agostinho conta de um sonho que teve. Nesse sonho, tinha uma criança cavando um pequeno buraco próximo do mar, na praia. E tendo cavado esse buraco, ia até a água da praia com uma pequena concha e trazia com água e colocava naquele pequeno buraco. Agostinho diz então à criança:
menino, o que você está fazendo? E ela responde, eu vou colocar toda a água do mar nesse buraco. E Agostinho disse, você não vê que isso é impossível? E o menino responde, é mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco do que você me explicar o mistério da Santíssima Trindade. Realmente, irmãos, é um grande mistério. É um mistério de fé, portanto. E na fé, nem tudo é explicado. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mistério de um único Deus na Trindade de pessoas. Poeticamente, Agostinho também nos ajuda a compreender a Santíssima Trindade de modo poético. Se não podemos de forma literal. Agostinho diz o seguinte: o Pai é o eterno amante. O Filho é o eterno amado. O Espírito Santo é o eterno amor com o qual o eterno amante ama o eterno amado. Que Jesus nos ajude a crer sempre mais nesse mistério, a nos deixar tocar pela graça do Criador, do Salvador e do Santificador em nossas vidas. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.